Bom dia, bom dia. Cá estamos numa manhã de domingo meio nublada aqui em Luanda. Não está bem frio, mas já requer um agasalho. Nós estamos no nosso 14º vídeo, ok? Domingo 28 de junho. O que é que eu já fiz até a este momento, neste domingo? Vou partilhar convosco, ok? Primeiro, joguei um ténis das 6 mais ou menos até umas 7h30. Depois disso já fui a um supermercado, comprei uma fruta, algumas coisitas. Segunda atividade. Terceira atividade, bem antes de começar aqui este vídeo, estive a fazer a avaliação de... eu faço parte de um comitê global que avalia escritórios de gestão de projetos, ok? Estou ligado ao PMI global, mundial, e estive ali a analisar, a estudar, a avaliar estes escritórios. Depois tenho que dar tenho que dar o meu feedback, né? Tenho que classificar, vamos assim dizer, esses mesmos escritórios. No caso, hoje, apenas 2. Mas isso é um processo, né? A avaliação é contínua. E até que, no final de toda essa avaliação, vai ser eleito o escritório, né, o PMO do ano, né? É uma premiação. Então faço parte disso. E aí fez-me lembrar que... será? Estou aqui a levantar uma possibilidade, ok? Será que nós estamos também a ser avaliados? Ok? É como se nós tivéssemos aqui uma lista de objetivos a serem cumpridos nesta vida, e para cada objetivo uma série de atividades, e devemos realizá-las. E há um critério, ok? Que diz, sei lá, 1, fomos mal, 2, negativos, 3, suficientes, 4, bons, 5, excelentes. Então pensem, mais um exercício. Quer dizer, eu estou sempre a passar exercício. É defeito de professor, né? Mas pensem nisso. Criem uma tabelazinha e olhem ali para os vossos principais projetos, ok? E nessa fase em que estão a fechar, estão a começar a implementação desses projetos, avaliem-se, né? Podem optar por uma autoavaliação. Então eu vou avaliar a mim mesmo, eu vou avaliar os meus projetos, como é que eles estão a correr, se estão a correr dentro daquilo que foi o prazo pensado, se o escopo, o âmbito, aquilo que eu quero fazer, se é mesmo aquilo ainda, se mantém, ou já houve uma mudança, um change no escopo, ok? O orçamento, aquilo que eu planeei para aquele objetivo, se está... Então, a avaliação é uma coisa muito interessante. Deixe-me contar-vos uma história. Eu trabalhei durante um tempo na banca, lá, Banca Internacional no Brasil, e tive a minha primeira experiência de avaliação. Então, eu sentei-me em frente ao meu supervisor e começamos a avaliação. Quando ele disse, olha, Pina, tu tens aqui uma característica que precisa ser melhorada. Eu já armei-me todas as defesas se montaram, né? Você está a dizer que eu preciso melhorar, né? Nós somos um pouco isso, achamos que estamos bem, somos os melhores em tudo. E essa avaliação, um olhar daquele que é responsável pela nossa avaliação no ano, e nós fazemos-la periodicamente, a cada 3 meses fazíamos essa avaliação, e ele identificou aspectos que nós poderíamos melhorar
no nosso comportamento, tanto no nosso comportamento, estamos a falar do soft skill, como na nossa habilidade técnica, né, no hard skill. Então, mas se nós não estamos abertos para receber esse feedback, automaticamente nos fechamos e começamos a apontar o dedo. Novamente, sempre que apontamos o dedo, esquecemos que 3 deles voltam-se para nós. Ok? Então, atenção. Mas é muito interessante esse exercício de avaliar, porque precisa ser muito sincero. E quando eu faço uma autoavaliação, ok? Quando eu me autoavalio, eu preciso sair de mim e ficar como que um drone olhando para a minha execução, para a minha atitude, para o meu comportamento em dado momento. Então, isso é muito interessante, né? A autossinceridade é requerida. O que vem a ser isso, autossinceridade? É aquela capacidade de eu, sem isenção, sem influência, de forma fria, ok? Fazer uma aferição de determinado processo, procedimento ou até resultado. Está ali. Eu uso apenas o algoritmo matemático, não vou usar aqui desvios por questões emocionais, por questões de sei lá. Não, é o algoritmo matemático, ok? E vai dizer sim, o resultado é esse, você tem um bom desempenho nessa variável, mas nesta variável aqui outra precisa melhorar. Fantástico! Nós deveríamos olhar para esses feedbacks como oportunidade que nos ajudam a, no nosso mapeamento, identificar traços de personalidade que têm que ser tratados, né? Nós nem sempre percebemos as nossas reações ou a nossa atitude quase sempre instintiva. Nem sempre nós paramos para pensar, espera aí, fulano está-me a dar um feedback, será que isso é positivo ou não? Faz sentido ou não? Quantas vezes isso tem vindo a acontecer? Né? Esse é outro aspecto muito importante, né? A regularidade dos nossos eventos. Né? Os nossos traços, tanto aqueles positivos, traços de força, como aqueles negativos, né? Traços fardos, traços faltantes a serem melhorados, como é que estão? O padrão, o facto de nós estarmos a repetir determinados comportamentos, isso se torna um padrão. O nosso padrão mental está associado a essa frequência de determinados atos que nós vamos praticando. É engraçado. Da mesma forma como nós automatizamos na nossa biologia alguns processos e algumas ferramentas, né? O pulmão é uma ferramenta e há um processo de respiração que está automatizado, nós, na nossa atitude no dia a dia, na implementação dos nossos projetos de vida, também automatizamos comportamentos. Está ali, feitos verdadeiros robôs. Mas não é isso. Nós temos uma vantagem em relação ao robô. Nós podemos sair né, no nosso drone e analisar, auto-observarmos-nos. Como é que eu estou a comportar? E nessa história da auto-observação, eu, durante muito tempo no Brasil, estive ligado diretamente a uma instituição de pesquisa, a Conscienciologia. E nesse tempo, pesquisa da consciência, né, manifestando-se em diversas condições, né? Vamos aprofundar oportunamente esse tema. E a premissa da Conscienciologia é que nós somos consciência, nós não somos corpo físico e que estamos numa experiência usando o corpo físico para realizar determinados aprendizados, melhorar skills, ok? E resgatar, vamos assim dizer, determinadas habilidades que nós adormecemos porque
a condição de corpo físico limita habilidades, né? É como se fosse um teste. Espera aí, vou conseguir realizar ou vou ser engolido pela sociedade? Né? Aquelas brincadeiras que eu tenho feito aqui, né? Então, vou ficar a assistir o jogo de Portugal e Argentina ou vou descansar porque tenho um compromisso às 6 da manhã e eu preciso estar inteiro? Eu vou fazer escolha. Quando a gente fala em livre-arbítrio, é exatamente isso. Eu posso fazer escolhas. Claro, eu estou dentro de um programa, dentro de um projeto, e na execução desse programa ou projeto eu tenho liberdade. Eu posso escolher cumprir ou não, eu posso escolher desviar ou não, eu posso escolher priorizar ou não. Bom, as consequências vão acontecer. Né? Em projetos nós fazemos sempre essa análise de risco. Né? Se eu não faço, o que é que vai acontecer? Se eu faço, o que é que vai acontecer? Eu, durante um tempo no Brasil, decidi e propus uma técnica chamada tarefa do esclarecimento pessoal. O que vem a ser tarefa do esclarecimento pessoal é eu assumir, ok? Eu assumir que tudo o que eu faço há olhos invisíveis a monitorizar. E qual é o papel desses olhos invisíveis? É aprenderem com a minha própria experiência. Mais ou menos aquilo que os nossos filhos fazem conosco, pais, né? Eles vão olhando, eles vão copiando, eles vão aprendendo com as nossas atitudes, com as nossas experiências. Então eu decidi fazer esse experimento. Interessante. Depois de um tempo, eu percebi que eu era um indivíduo muito autocorrupto. Então eu tive que parar o experimento. Eu disse para mim mesmo, eu não tenho maturidade para passar essa informação a esses olhos invisíveis de que eu já consigo me conter, eu já consigo ser mais sincero comigo próprio. E essa sinceridade parte de um princípio, e eu estabeleço esses valores, né, essa minha autofilosofia de vida, que é baseada naturalmente naquilo tudo que a gente aprende na família, na sociedade, né, e por onde passamos. E coisas simples, como eu decido comer apenas o suficiente. E quando a gente decide comer apenas o suficiente, e eu tive experiências dessas, né? Não sei quem aí já esteve naquelas experiências de, né, o jantar gourmet, né? É tão pouco que eles servem, né? A gente diz, puxa, isso aqui, eu saí daqui com fome. Mas comemos aquele prato servido e estamos saciados. Por quê? Porque, de facto, para alguns alimentos não é a quantidade. Ok? Então, uma quantidade mínima é suficiente para saciar a nossa necessidade. Claro, se for alface, devemos comer mais, né? Porque é outro tipo de alimento e a digestão é diferenciada. Agora, se for um bife ou coisa do género, pode ser uma porção muito pequena que satisfaz. Mas não, nós temos que comer aquela porção grande. Ou seja, eu brincando costumo dizer que é o pecado dos olhos, né? Então nós não temos maturidade ainda, o nosso olhar não informa a nossa estrutura cerebral que não é pelo bife grande, é pelo o bife suficiente para nos alimentar e recarregar as nossas baterias para um dado período, ok? Com isso, o risco de engordarmos desaparece, em princípio, ok? Recomenda-se sempre a prática de desporto também, ok? Mas vejam, eu percebi que eu não tinha maturidade para ser um exemplo comportamental. O que é que eu aprendi ali? Que eu precisava fortalecer os meus conceitos. Não basta dizer, desta água não beberei. Você tem que estar maduro o suficiente
para olhar para aquela água e não salivar. Gente, eu não como carne. Eu passo, sinto o cheiro de um bifinho e começo a salivar. Espera aí, você ainda não está pronto para afirmar que não come carne. Doce, eu passo por nessas casas que vendem docinhos, eu olho para aquilo e... Gente, não estou maduro, não posso afirmar que não, ou que eliminei o doce da minha dieta. Não somos obrigados a fazê-lo. Nós devemos, de forma estruturada, colocar isso no nosso plano. Então, quando vier a tal avaliação, não é problema. A avaliação vai dizer, Sr. Pina continua a não resistir a doces. Resultado, olha aqui o seu açúcar. E eu vou tomar uma decisão. Vou melhorar ou vou aprender a encontrar o sabor do doce, sei lá, se calhar na fruta seca, se calhar na fruta fresca, na tâmara, etc. Ou seja, há sempre alternativas. Então, eu achei muito interessante. Estava ali a fazer essa avaliação de escritores de gestão de projetos e me remeteu a esse momento em que eu vivi lá no Brasil, onde foi uma experiência muito interessante. Bom, se me perguntarem hoje como é que eu estou, se eu já estou pronto para um exercício desse, tarefa de esclarecimento pessoal, como alcunhei na altura, onde eu sirvo como uma cobaia para que esses olhos invisíveis me acompanhem e percebam comportamentos, hoje estou muito mais maduro. Okay? Eu diria que hoje consigo ter uma postura mais condigna, mais autossincera em 80% do meu tempo. Logo, já consigo ser uma referência ou discutir boas práticas ou princípios ou aquilo que nós em gestão de projetos chamamos a ética em gestão de projetos, eu já consigo discuti-la com maior maturidade. Porque eu fui melhorando os meus skills. Fui experimentando e tendo a certeza sobre, ao fazer as escolhas, conseguir visualizar o resultado A ou B de cada decisão que eu tomar. Então esse é o princípio e hoje, domingo, acho interessante, estamos a terminar o mês de junho, o primeiro semestre, né, fazermos essa avaliação. Como é que nós estivemos nesse primeiro semestre? E podemos fazer até um questionário e pedir às pessoas assim próximas, escolham 10 pessoas próximas que convivam convosco no dia a dia e partilhem esse questionário. Olha, o que é que você achou? O que é que você percebeu? Esta iniciativa, partilhei consigo que ia fazê-la. Qual é a sua percepção? Estou a fazer bem? Não estou a fazer? Partilhei consigo que ia deixar de, sei lá, de dormir tarde durante esse período, com a esposa, por exemplo. Consegui cumprir, não consegui, os meus desvios. Nada complexo, ok? Busquem nesse questionário perguntas que vos ajudem a melhorar comportamentos para este segundo semestre que começa aí, salvo erro, na quarta-feira. Tá certo? Então, essa é a nossa atitude. Autoavaliarmos-nos e percebermos como é que estão os nossos desvios. Eu consigo realizar com qualidade, com continuidade. E vejam, ao adotar determinados comportamentos, determinados skills, nós devemos pensar no longo prazo. Não há essa coisa de que, não, mês de junho eu vou ser disciplinado. Julho, não preciso tanto, né? Agosto, não, deixa-me relaxar, eu estou de férias. A valorização da vida e dos projetos que nós decidimos experimentar nessa experiência de vida
é contínuo. Senão nós abortamos. Senão o resultado lá à frente vai ser algum supervisor que vai olhar para vocês e vai dizer volta, repete o curso, repete a experiência na vida humana. A vida humana é meio interessante, mas não é para estarmos a repeti-la continuamente, né? É uma decisão, ok? Então, essa era a mensagem que eu queria partilhar convosco neste domingo. Estamos no final do mês de junho, dia 28 hoje, e façam os dois exercícios, né? O mapa, né? A autoavaliação, e busquem feedbacks de pessoas próximas, 10 pessoas próximas que sabem quais projetos vocês estão a implementar, etc, etc. Não busquem pessoas que não convivem convosco ocasionalmente, aí não vai funcionar, ok? Um bom resto de semana, bom final de junho e um bom início de julho, ok? Então, até. Abraços.